Olá, bem-vindos a mais um Report Mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de agosto. Bom, no cenário internacional, o destaque do mês foi a forte abertura da parte longa de juros, principalmente puxada pelos Estados Unidos. Então, a gente separou aqui o gráfico do 30 anos para mostrar aí que a gente fez uma nova máxima desse ciclo. Tá? Isso resultou em uma piora nos mercados emergentes, nos ativos de risco em geral. Então a gente já vinha comentando aqui nos últimos reports que a gente estava aí com um grande excesso de liquidez na economia global, tinha a questão do caixa de tesouro americano, que não estava recompondo, e começou a recompor com novas emissões, e quando a gente atingiu um limite informal ali de 20% da dívida na parte curta, o Tesouro Americano anunciou novos leilões para esse trimestre. E veio assim 200 bilhões de dólares a mais que esperado. Isso chamou a atenção para o crescente déficit da economia americana, com essa preocupação fiscal. A Fitch deu um downgrade no dia seguinte para a dívida americana, então isso tudo aí ajudou nessa abertura de juros da parte longa. A gente teve o Banco Central japonês, que tirou o cap de 0,5% do 10 anos, que ele recomprava os bonds, não deixava passar, ele levou esse cap para 1%, então ele tirou um comprador marginal da dívida americana, que era o investidor japonês, que agora está preferindo comprar os títulos deles devido ao risco cambial. A gente teve também o Banco Central chinês, que está tendo que vender títulos americanos para poder gerar caixa e intervir na moeda. Então a gente passou aí o mês todo com números de atividade decepcionando na China, então uma forte desvalorização da moeda, ele segurando essa desvalorização, todo dia com alguma medida micro também anunciando algum estímulo, mostrando que está preocupado. Então, tudo isso aliado a números mais positivos da atividade americana, todo mundo revisando o PIB para cima de 2% no mês, fez com que a gente visse uma forte abertura de juros. Então, quando o juro longo abre, quando o juro real se eleva, isso afeta os emergentes em especial. Então a gente teve uma piora aí, tanto na parte de moeda, tanto de bolsas de emergência, inclusive a Bolsa Americana sofreu aí bem nesse período. Então vai ser importante aí a gente entrar em setembro e ver o desenrolar, os próximos números, ver se esse movimento de juros vai continuar ou não. Bom, no Brasil, o destaque foi o início do ciclo de queda aqui dos juros. Então, o Banco Central surpreendeu aí a maioria caindo 50 bips numa reunião, numa discussão apertada, 5-4. Então, acho que nunca teve uma decisão tão apertada aí nos últimos anos, tá? Mas deu-se o início do processo, nacionalizando ritmos de 50, esse foi o lado positivo. A gente teve na parte econômica ainda o número de atividade ainda fortes aqui no Brasil. O IPCA, o número cheio, surpreendendo um pouco para cima, mas por itens muito voláteis. A parte de lucros continua convergindo em direção da meta. A gente segue aí otimista, olhando para frente aí até o final do ano. Do lado negativo, a gente teve toda a discussão fiscal, então o governo enviou aí um orçamento para o ano que vem, teve muita especulação se iam mudar a meta de déficit zero para o ano que vem ou não. Isso trouxe muito ruído, que junto com o cenário internacional mais incerto, ruim para os emergentes, com a abertura de juros globais, trouxe uma volatilidade a mais aqui para os ativos brasileiros. Então a gente teve uma abertura de juros, teve um dólar aí que voltou a oscilar perto de 5, teve o próprio Ibovespa, que após atingir 120 mil pontos, voltou para os 115 mil pontos. Então o ambiente externo já estava conturbado. E o Brasil teve esse estresse aí, com medo de um fiscal olhando para frente. Em linha também com preocupação de fiscal global, acho que a gente começou a olhar mais de perto aqui com
com o Brasil. Então vamos acompanhar em setembro e o desenrolar se esse governo vai conseguir implementar as medidas para aumentar a arrecadação e a gente tirar essa incerteza da frente. Falando sobre a posição dos fundos, né, foi um mês complicado, mês de agosto, devido a toda a piora que a gente viu, tanto do externo quanto do cenário local. Acho que os fundos de macros aqui no relativo performaram até bem, né, dado a piora, dadas as posições que a gente estava. Né, os fundos de renda fixa conseguiram ficar acima do CDI, né, a gente se aproveitou bem aí dos movimentos, tanto de juros locais quanto da parte de juros internacional. Então, abrindo aqui novos macros aqui, né, por caixinha para a gente falar sobre as posições, né, começando como o destaque do mês foi a parte de juros internacional, né, que a gente ganhou 0,23%, né, com posições compradas no shipping da curva, né, tomado na parte longa americana e vendido na parte curta. A gente adicionou, né, um net tomado, a gente tomou mais a parte longa no mês, depois de tudo desenrolar, né, de downgrade, de aumento ali de emissões de título por parte do Tesouro Americano. Né, então a gente pegou bem esse movimento de abertura que ajudou a proteger o resto da carteira das posições. Continuando a falar aí do book de renda fixa, né, o book de renda fixa local terminou aí próximo 0 a 0, a gente veio zerando as posições aplicadas, né, e protegendo a posição de B, né, aplicado em juro real também, tomando o DI, né, então, tipo, olhando para frente, assim, carteira de renda fixa, tanto local quanto global, a gente segue na posição de shipping, né, lá fora, né, a gente adicionou a posição de shipping no México também. A gente acha que o BC da América Latina ainda que não, né, indicou aí no processo de queda, e a curva está muito, né, desinclinada, então a gente acha que tem espaço aí para inclinar nos próximos meses. A gente tem também a posição aplicada na parte curta dos juros da Inglaterra, que acho que tem muita alta precificada e vai ser mais um BC que vai indicar aí, um fim do ciclo de alta aí nos próximos meses. O que a gente mudou de viés foi que depois dos números americanos, né, que saíram, né, o JOLTS, as novas ofertas de trabalho e o próprio payroll, a gente começou a mudar um pouco a cabeça, achando que o mercado de trabalho vai começar a normalizar, né, daqui para frente. Isso vai trazer tranquilidade para o Fed, né, nem que seja fazer uma pausa no ciclo de alta, não vai subir em setembro, ele vai decidir se continua subindo em novembro ou não, mas esses sinais iniciais do mercado de trabalho trazem uma certa segurança que, né, a gente vai ver isso arrefecendo nos próximos meses, e pode ser que a gente tenha, vamos passar para o fim, né, pro fim do ciclo de alta nos Estados Unidos. Então a gente está com o viés agora de ficar net aplicado, né, lá nos Estados Unidos. Então, além do shipping, né, tem uma posição na parte intermediária aplicada, ainda pequena, e vamos acompanhar, né, os próximos indicadores, né, para ver o momento de aumentar ou não. O renda fixa local, a gente, né, o mercado já ajustou, né, já estava precificando uma Selic, né, um pouco abaixo de 9, agora está perto de 10 novamente, né, com pouca aceleração. Está de olho para voltar a aplicar, mas estamos acompanhando essa parte de juros longo-americano para ver onde vai estabilizar para voltar para o aplicado. Tem toda a confusão aí também no Congresso sobre um novo orçamento, sobre novas fontes de arrecadação, então vamos acompanhar essa agenda, porque a reforma ministerial ainda não andou, né? Então essa questão do Congresso ainda segue complicada, mas a gente já está no nível de juro real das Bs que a gente volta aí a gostar do aplicado, né? Então a gente está soltando a trava e voltando a ficar um pouquinho aplicado, e vamos ver o melhor momento para ter o direcional nos juros nominais também. Moedas levemente positivo, a gente está com uma posição grande comprada em dólar contra o euro, né? A gente, né, reduziu bastante após os números, né, um pouquinho mais fracos do mercado de trabalho americano, mas a gente entende que a economia europeia está muito fraca, está no cenário clássico de estagflação, né? A inflação vai continuar alta, a atividade desacelerando. A gente não gosta do euro, acho que o euro contra o dólar vai voltar ali, né, para entre 1 e 1,05 nos próximos meses. A dúvida é qual é o melhor funding, né? Se a gente vende o euro contra o dólar, a gente tem um pedaço contra
o ien, na moeda japonesa, mas a ideia é ir reforçando essa posição aí ao longo do mês. Bolsa foi o destaque negativo, aí no 0,92, teve um estresse grande aí, tanto local quanto global, né? Porque eu já falei da parte externa e local com medo do fiscal. A gente tem um basket, né, uma carteirinha com empresas que a gente gosta, mais ligados à economia doméstica, que sofreram bastante, mesmo com o hedge, né, dentro desse book a gente tem um hedge comprado em dólar contra, né, o peso chileno. Às vezes a gente usa o dólar contra o real aqui, comprado também para proteger, funcionou bem até no mês de agosto, mas a queda da bolsa como um todo foi muito forte e a gente não conseguiu evitar essa perda. Mas olhando para frente, né, a gente acha que a China está conseguindo vir com medidas de micros todo dia, que estão sinalizando uma melhora nos próximos meses. Né, e se China melhorar, acaba que volta um fluxo aí para emergente, para Brasil em especial. Da mesma forma que a gente teve aí, né, acho que um recorde de saída de bolsa de investidor estrangeiro no mês de agosto. Acho que se a China melhorar um pouco, a gente acha que com essas medidas a gente vai ver sinais mais positivos aí nos próximos meses. A gente vai voltar a ver um fluxo do investidor estrangeiro e acho que a bolsa pode ser o cavalo aí, né, para ter risco daqui para frente, assim que a gente está posicionado nesse momento. Queria, antes de encerrar aqui, agradecer aí, né, esses 5 anos aqui da Novos, que a gente acabou de completar, toda a parceria dos clientes. A gente vai seguir aqui nessa transparência, que a gente sempre começou esse trabalho desde o início da Novos, né, com nossos reportes, com podcast, né, os nossos canais aí nas redes sociais. Né, então sigam acompanhando a gente está sempre à disposição aqui para tirar dúvidas, tanto cenário quanto exposição. Né, então, obrigado aí. E até o próximo repórter mensal mês que vem.